Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Richard Green com dicas de uso do SAP Business One. No vídeo de hoje eu vou falar sobre configurações do formulário, mas vou falar em dois sentidos. O primeiro, que é o mais simples, que é cada usuário pode configurar o seu formulário das suas telas, e o segundo tópico vai ser como aplicar as mesmas configurações de formulário para vários usuários, usando grupos de usuários. Então vamos lá. O que é uma configuração de formulário? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui em compras, pedido de compra. Então, todas as telas do SAP, que a gente chama de telas de documentos de marketing, que pode ser pedido de venda, nota de entrada, solicitação de compra, da parte de vendas pode ser uma cotação de venda, um pedido de venda. Esses documentos a SAP chama de documentos de marketing. Então, a maioria desses documentos, vocês vão ver que ele tem a mesma interface, a mesma carinha, que ele é composto por um cabeçalho, ele é composto por um grid e ele é composto por um rodapé. Então, a maioria das telas tem essa composição. Então, quando a gente fala de configuração de formulário, a gente está falando aqui da aba Conteúdo, que são essas colunas. E como todos sabem, quando você instala o SAP, configura, ele vem com muitas colunas, né? Inúmeras colunas aqui, que muitas vezes para sua operação, para sua empresa, para o seu negócio, para sua área, não existe a necessidade. Então, o que você faz? Você pode ocultar alguns campos para ficar a visualização da tela aqui muito mais fácil. Então, eu estou aqui com o meu usuário manager, quero configurar aqui a tela de pedido de compra, por exemplo. Então, veja que ela está aberta. Aqui na barra de tarefas, eu acesso aqui as configurações de formulário. Abrindo as configurações do formulário, eu tenho algumas opções. E eu vou mostrar aqui sobre o formato da tabela. No formato da tabela, veja que eu tenho aqui a primeira coluna, que significa o nome de cada coluna aqui do meu grid, do meu conteúdo. Eu tenho esse flag aqui visível, ou seja, quais colunas estão visíveis aqui. Então, perceba, por exemplo, aqui, ó, descrição do item. Ela está visível, ou seja, está visível aqui no meu grid. Se eu tirar e der um OK, perceba que saiu aqui a coluna. Então, eu posso vir aqui na configuração do formulário, formato da tabela, e marcar novamente, dar um OK, que ele vai aparecer. Outra opção que eu acho bem bacana, sempre eu venho aqui em visão, ajustar largura da coluna, que ele sempre arruma aqui as colunas de uma forma bem certinha. Então tá, eu posso então, configurações do formulário, vir aqui no formato da tabela, sinalizar os campos que eu quero que apareçam aqui em tela. Então, por exemplo, lá para baixo, lá, eu preciso desses campos aqui? Não. Então, eu posso vir desmarcando eles. Também tem a opção de clicar no primeiro, segure na tecla Shift, vá até lá embaixo e clique no último. Aí ele desmarca todas as opções. Veja que meu grid aqui já ficou bem reduzido. Novamente, visão, ajustar largura da coluna. Tenho algumas colunas aqui que para mim são relevantes. Outra questão bem interessante, você pode organizar a sequência das colunas. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero que o número do contrato guarda-chuva fique depois de preço unitário. Então, também eu acesso a configuração do formulário, formato da tabela, procuro aqui o campo. Você tem a opção de pesquisar aqui, ó, número, contrato guarda-chuva. Aqui vai uma dica, pessoal. Então, eu quero arrastar esse campo aqui para eu ordenar ele de uma forma mais fácil.
Eu, particularmente, clico, seguro, ó, perceba que ele ficou pretinho. Ó. Então, eu clico, seguro e eu arrasto e solto aqui ó, em cima de coluna. O que, que ele fez? Ele jogou esse campo lá para cima. Então, agora eu venho ordenando ele aonde eu desejo. Então, eu vou colocar aqui, ó, depois de preço unitário. Eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro e vou descer até aqui depois de preço unitário. Preço unitário, contrato. Perceba lá atrás que ele estava lá no final, eu vou puxar ele aqui. Ó. Então, quando eu dou um OK, já consegui configurar aqui o meu formulário. Então, na barra de ferramentas, configuração de formulário, formato da tabela, posso marcar e desmarcar colunas, como também posso ordenar elas para ficar numa sequência, numa visualização boa. Qual que é o objetivo? Eu, no meu dia a dia de trabalho, eu saber que eu preciso preencher essas colunas aqui de uma forma sequencial, tornando o meu trabalho ainda mais fácil. Então, tudo bem. Ajustei aqui as minhas colunas. É isso. Então, ele já vai ficar salvo para essa tela pedido de compra. Uma vez que você faça a configuração, ele já vai deixar isso aqui salvo, né, no seu usuário aí até que você mude. Então, né, capricha bem aí nessa primeira configuração que ela vai ficar salva. Então, eu fiz para pedido de compra. Quero fazer agora, por exemplo, para a nota de entrada. Mesma coisa. Entro lá na nota de entrada. Vou vir aqui em configuração do formulário e seleciono aqui os campos que eu não quero ou que eu quero. E vou configurando a minha tela da mesma forma. Não tem segredo. Então, dessa forma, você configurou as configurações de formulário para o seu usuário, né, para você. Existe uma opção aqui agora, que é o segundo ponto desse vídeo, que é as configurações por grupos de usuário. Então, você que é TI, você que é gestor, você quer configurar os formulários e deixar padrão para os membros da equipe, por exemplo. Então, você tem esta opção. Como que você faz? A minha sugestão é a seguinte, por exemplo, você vem aqui com o teu usuário, que no meu caso é o manager, e configura todas as telas. Então, configura solicitação de compra, pedido de compra, vai configurando o formulário de todas as telas. Então, você configura todas. Aí você vai vir aqui ó, no menu e vai pesquisar grupos de usuário. Grupos de usuários. Então, aqui perceba que tem esse tipo de grupo. O tipo de grupo você vai vir aqui ó, em configurações do formulário. Você pode criar vários grupos. Perceba que eu já tenho um grupo aqui de compras. Então, eu posso criar, por exemplo, um grupo de vendas, de configurações de formulário. Ó, então, eu já tenho de vendas. Posso ir criando aqui por grupos ou tipos, né? E aí você atribui os usuários que você deseja que faça parte desse grupo, né? Então, eu posso segurar o CTRL, que eu quero que o André, quero que o Douglas, quero que Emanuele. Então, eu vou colocando eles aqui nesse grupo. E atualiza a informação. Então, beleza. Uma vez configurado, agora você vai acessar o teu cadastro de usuário, que você pode acessar aqui pela barra de ferramentas, nesse bonequinho aqui, ó, minhas configurações pessoais, que ele abre o cadastro de usuário. Ou você pode vir aqui e pesquisar por usuários, que é a mesma tela. Eu gosto de vir aqui pela barra de menus porque já é mais rápido. Então, vindo aqui nas configurações do seu usuário, você dá um refresh aqui, atualizar registro, perceba que ele vai habilitar este botão aqui, ó, copiar configurações do formulário. Você pode clicar e você vai vir aqui ó, na aba grupos e vai selecionar. Então, eu criei aquele grupo compras, selecionei aqui e mando copiar. Ou seja, o SAP vai copiar todas as configurações do formulário, nesse caso do usuário manager, para o grupo compras.
Então, você pode fazer dessa forma aí, que vai ficar bem mais fácil. Então, hoje, essa é a dica de configurações de formulários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.